Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. A honra, a glória, a força, o domínio, a direção, a vida, tudo pertence a Jesus. E é a Ele que nós prestamos um culto neste momento, nesta noite. E hoje teremos o privilégio de ouvir a sua voz, o seu Espírito Santo que separou o texto que nós vamos proferir, pregar, ensinar por meio dele hoje à noite, nos iluminará. O Espírito Santo iluminará os olhos do nosso coração, mas que não eu, mas o Senhor nos instrua, seja glorificado e nos edifique. Para isso, nós iremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Texto muito conhecido. Do versículo 16 até o versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, e diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Até aí a leitura da palavra. Mateus, escritor do Evangelho, por volta do ano 64, 30 anos após a ressurreição do Senhor Jesus, e esse texto ser proferido por Cristo. Aprove ao Espírito Santo separar essa porção com 28 capítulos, e Mateus encerra o livro falando da missão que Jesus deu para seus discípulos após a sua ressurreição. Mateus escreve para judeus e para gentios. E o livro de Mateus, ele diz que o Senhor escolheu a região da Galileia para fazer discípulos, preparar discípulos, treinar discípulos e enviar discípulos. O Senhor Jesus, ele não tinha outro projeto no seu ministério que não fosse fazer discípulos. A igreja, ela não pode ter nenhum projeto maior do que fazer discípulo. Ao ponto de nós orarmos
e precisarmos orar, dizendo: Senhor, eu quero ser teu discípulo, mas eu quero ser teu discípulo preparado para fazer discípulo. Me discipula, Senhor, para que eu possa discipular ou morrerei. Essa deve ser a oração do cristão verdadeiro. O Senhor Jesus, no mar da Galileia, no capítulo 4 de Mateus, ele começa o seu discipulado depois da sua tentação. O diabo leva o Senhor Jesus a 3 propostas, depois do Espírito Santo conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo conduz Jesus e ele vence as tentações, de que nem só de pão viverá o homem, só a Deus adorarás e prestarás culto, e não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo deixa, e Jesus começa o ministério, eu disse o mistério, e é um mistério também, mas à medida que vai sendo revelado, é um mistério. Jesus chama 12 homens para seguir. Durante 3 anos, meus irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus no seu discipulado, encontrando vários grupos de pessoas. Várias pessoas procuravam o Senhor Jesus. Nós vamos destacar apenas 4 grupos daqueles que tiveram contato com o discipulado do Senhor Jesus. E enquanto a gente vai falando, você vai encontrando outros grupos, e você também vai se incluindo como parte do grupo daqueles que são discipulados por Jesus. Nós encontramos quando o Senhor Jesus encontra um grupo e ele prega para uma multidão, e as pessoas estão precisando de alimento, e ele transforma o pão em pães, e todo mundo se alimenta. Em seguida, no capítulo 6, versículo 26 de João, o Senhor Jesus atravessa para o mar de Tiberíade, e aquela multidão sai procurando Jesus, e vê lá os barquinhos, mas o barquinho que Jesus ia nele e os seus discípulos não estavam aqueles barquinhos lá. Aí eles atravessam e eles dizem a Jesus: Jesus, nós estávamos te procurando. E Jesus diz: vocês me procuram pelo pão que vocês comeram e vos fartastes. Vocês se fartaram do pão, vocês estão me procurando por causa da igreja da prosperidade. Vocês fazem parte da igreja daqueles que creem na prosperidade. Não que eu não seja próspero, não tenho prosperidade para vocês, mas vocês estão interessados no pão, no recurso, no desenvolvimento social. E Jesus descarta aquele grupo, que uma parte ainda segue ele por causa do pão. O segundo grupo é o grupo dos religiosos. Eles seguem Jesus, e Jesus está discipulando. São os fariseus, são os escribas, são os saduceus e outros grupos religiosos, mas destacando esses 3, fazem parte de um grupo religioso específico. Os fariseus, eles achavam que eles eram maiores, eles eram poderosos nas escrituras, eles eram os pregadores da época, eles eram aqueles que conheciam as escrituras e expunham as escrituras. E os escribas, que eram aqueles que eram responsáveis pelas cópias da Bíblia.
eles faziam a compilação. Tinham 10 escritos, eles eram os responsáveis e só eles podiam produzir mais 10 para fazer 20 escritos. E a Bíblia naquele período era escrita em pergaminhos, em couro de cabrito, em couro de carneiro e em papiros, que vem da origem a palavra papel, uma raiz marinha que trançada e batida se tornava um tipo de papel. E eles faziam a produção, e eles eram vaidosos por isso, eles eram cheios de glórias pelo conhecimento que tinham. Esses eram os escribas que também procuravam Jesus. E os saduceus. Os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição, não criam na ressurreição dos mortos, não criam que era possível haver ressurreição de alguém. E Jesus está diante desse grupo e eles questionam Jesus, especificamente os fariseus e os saduceus. Eles dizem: olha, Jesus, nós somos descendentes de Abraão, o Senhor está ensinando aí sobre a herança, a aliança, a lei. Nós somos filhos de Abraão. E eles questionando e tentando tirar a direção do Senhor Jesus no seu discipulado com os seus ensinos. E Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador do céu e da terra, de tudo que existe, e fui eu que criei Abraão, fui eu que criei vocês. Mas Abraão não é o pai de vocês. Vocês têm por pai, João 8,44, Satanás, porque ele é mentiroso e vocês também. Quando ele fala da mentira, porque ele não se firma na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira, e vocês estão querendo satisfazer o desejo do coração dele. Então vocês não conhecem a Deus, porque se vocês conhecessem a Deus, vocês me conheceriam como o Salvador de vocês. Esse é o segundo grupo que está presente no discipulado do Senhor Jesus. O terceiro grupo eram os políticos, eram os falsos crentes. Pilatos, que dizia crer, Judas, que caminhou com Jesus, que viveu 3 anos no ministério do Senhor Jesus, mas que o traiu, negou a irmandade, negou a coletividade, negou a igreja, negou o culto, abandonou o discipulado e ficou do lado dos políticos, daqueles que são capazes de matar um crente para que ele continue no poder, daqueles que têm medo que o seu nome seja lesado, colocado de lado, porque agora ele pode ter fé, crer em Jesus e abandonar algum tipo de comportamento político que vive em função de si mesmo, que não está preocupado com a vida das pessoas e que, mentindo, operam no poder por longos anos, iludindo o povo. Esse também estava presente, e estava bem presente até no dia da crucificação do Senhor Jesus, quando a multidão, agora representada por várias classes, disse: crucifica-o, crucifica-o. E os discípulos de Jesus, que faz parte do quarto grupo, que é o grupo dos que seguiram com Cristo durante 3 anos, e Jesus disse: vocês verão que o Filho do Homem vai ser entregue. Eu estabeleço a ceia, que representa o meu corpo e o meu sangue, porque eu vou ser entregue pelos pecados daqueles que o Pai
colocou sobre a minha responsabilidade e a minha mão, e eu daria a vida por eles. E o Senhor Jesus assim o faz. E Ele é entregue pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a humanidade. É crucificado, é morto, é enterrado, ressuscita ao terceiro dia. E agora o texto que nós estamos diante dele, eu queria chamar a sua atenção, do capítulo 28, é a consumação da obra do Senhor Jesus e a missão que é dada aos seus discípulos, chamada de grande comissão. E o versículo 16 diz: e aos 11 discípulos, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Jesus disse a eles que eles fossem para o monte, lá na Galiléia. O monte era um sinal e uma indicação de alguma instrução que Deus iria trazer para o seu povo. Por isso que tem tanto monte hoje. Eu amo muito Mato Grosso do Sul, porque tem poucos montes, que as pessoas vão para os montes pela razão errada. Mas aqui o monte era importante. Nós temos um monte onde Moisés recebeu a lei, recebeu os mandamentos do Senhor. E Moisés desceu para instruir o povo por meio dos mandamentos. O Senhor Jesus também chamou os seus discípulos para estarem no monte em alguns momentos. Quando o Senhor Jesus pregou o seu grande sermão, o grande sermão chamado Sermão do Monte, ele subiu ao monte e ali ficou chamado de Monte das Bem-aventuranças. Foi ali onde o Senhor Jesus instruiu. Mas depois o Senhor Jesus também levou seus discípulos, uma parte deles, para um monte. Segunda vez, teve outras vezes que ele subiu mais para a instrução, e ele mandou chamar Elias, mandou chamar Moisés, e ele se transfigurou. E o Senhor Jesus se mostrou como realmente ele era em sua glória. Talvez não tanto na sua glória plena, mas ele trouxe Elias e ele trouxe Moisés. Moisés que representava a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, o legislador da lei de Deus. E trouxe Elias. Elias representava os profetas do Velho Testamento. Então eles estavam vendo ali a representação da profecia, e Jesus se revela de forma gloriosa a eles. E agora, por fim, no monte, mais uma vez, Jesus aparece aos seus discípulos, e eles obedeceram. E o versículo 17 diz que Jesus foi ao encontro deles, e o texto diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos de Jesus, que receberam os mandamentos, que viram seus milagres, que viram ele andar sobre o mar, que viram ele dizer: cala a boca, tempestade, porque aqui quem fala sou eu. Jesus que disse: o teu filho vive e ele não está morto. Jesus que ressuscitou Lázaro dos mortos, que encantou os seus discípulos
no sentido da glória do Pai revelada, que nunca pecou, que nunca foi pego em nenhuma atitude que precisasse do momento de confissão da igreja. Esse Jesus glorioso que ressuscitou está diante dos seus discípulos, e o texto diz: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui não é Tomé. Tomé pediu para ele mostrar a mão, as mãos. Aqui são alguns. Essa dúvida aqui não é uma falta de fé. Essa dúvida aqui, ela é até comum para um pecador restaurado que não está plenamente glorificado e vivificado. E eles ficaram perplexos com a presença de Jesus. E eles ficaram em conflito entre a cruz, a morte. Pai, entrego o meu espírito. E agora, Jesus glorioso e ressurreto, diante dos seus discípulos, e alguns ficaram em dúvida, mas uma dúvida matemática, uma dúvida lógica, uma dúvida da falta de compreensão da grandeza gloriosa da presença de Jesus. Isso pode acontecer, e acontece com muitos de nós. Muitas vezes nós cremos duvidando, nós cremos inseguros, quando nós somos convidados a pensar na vida eterna, que o Senhor Jesus pode nos chamar a qualquer momento, e a Bíblia diz que o corpo vai ser sepultado, mas nós já estamos com Cristo, e o apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E se nós fizermos uma pesquisa, quase todos os crentes preferem ficar mais um pouquinho. Diz: Senhor, leva o irmão aqui que ele está mais preparado, eu tenho uma obra a fazer, eu quero fazer a tua obra. Ou então: Senhor, eu não estou muito preparado, Senhor, eu estou inseguro da minha salvação, eu estou inseguro que se eu morrer eu vou partir e estar contigo. Dúvida, certeza, adoração, oração, convicção, falta de convicção, um conflito, porque, meus irmãos, a obra da salvação é muito gloriosa, e às vezes não cabe todo o tempo na nossa mente e no nosso coração, e a gente crê duvidando, e a gente crê inseguro. Isso se refere também à nossa missão, de nós irmos fazer discípulos. O Senhor nos chamou para discipular pessoas, ensinar o Evangelho às pessoas. Ele nos separou primeiro para isso, mas primeiro Ele se revela gloriosamente. E nessa dúvida, e nessa incerteza dos discípulos, com relação à realidade de que Jesus está vivo, e que nós pregamos na nossa igreja que Ele está no meio de nós, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele participa do culto, que Ele é glorificado, que o Espírito Santo glorifica Ele, que o Espírito Santo está em nós. Às vezes vem aquela dúvida, mesmo adorando, mesmo confessando, mesmo agradecendo. O Senhor Jesus, sabendo disso, amando os seus discípulos, queria usar exatamente homens imperfeitos, homens que às vezes duvidam. E o texto diz, no versículo que se segue, versículo 18, o Senhor Jesus diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dada toda a autoridade
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu, me foi dado na terra, como o Filho do Deus Pai, sendo Deus Filho, vindo a esse mundo integralmente Deus e integralmente homem, tendo que ser homem para se identificar com o pecado dos homens por ser sem pecado, e como Deus, porque só Deus pode salvar dos pecados. Essa unidade hipostática do Pai enviar o Filho, que é integralmente homem e integralmente Deus, e isso ainda estava sendo digerido na cabeça dos discípulos para completar o discipulado, para que eles pudessem ir fazerem discípulos. Toda a autoridade, todo o poder, toda a glória, toda a honra, todo o domínio. Moisés trouxe a lei e eu trouxe a graça por meio da própria lei. Eu sou a graça que está lá na lei de Moisés. Eu sou o Messias ressuscitado, o Senhor Jesus dizendo, é claro, o homem, o Filho do homem, o homem perfeito, o Filho de Deus que ressuscitou, que tem toda a autoridade, que sua obediência foi perfeita, que sua obediência foi substitutiva, e que o seu reino, que o seu reinado é fruto da sua obediência, e ele está acima de tudo e de todos. Não é Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. É Deus acima de tudo, é Cristo acima de todos, é Cristo acima de tudo, com domínio sobre todas as coisas. Cristo, ele tem o domínio sobre a política, ele tem o domínio sobre as culturas, a educação, a economia, a história, o mundo espiritual, tanto o mundo caído como o mundo restaurado. Jesus tem autoridade sobre tudo e todos. Ele disse que toda a autoridade foi dada a ele. Ele tem autoridade sobre os anjos, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a sua igreja, sobre as nações, sobre a terra, sobre cada ser vivente, porque ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, e a igreja trabalha, a igreja vive, a igreja existe debaixo desse senhorio. Por isso que a igreja está garantida, porque ela está embaixo do senhorio estabelecido por Jesus. Dito isso, nós vamos para um texto tão conhecido, tão pregado, tão exposto e tão falado em tantas as igrejas espalhadas por toda a terra. O Senhor Jesus diz no versículo 19, dando uma missão aos seus discípulos. Aqui a gente chama esse texto de grande comissão, na maioria das vezes. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou a consumação do mundo. Esse texto, ele é falado da grande comissão, e a gente pode pegar essa palavra grande e dizer que a comissão é grande porque o Deus da comissão é grande, porque Cristo é grande. É grande comissão porque a missão que nós temos é grande. Ela é tão grande que ela não acaba. Fazer discípulo, faz 12 mil anos que a igreja faz discípulos. É grande também porque o mundo é grande. São 5 continentes, ou 6.
temos pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Mas nós temos uma peculiaridade aqui, ou uma razão maior. O texto começa no versículo 19, eu quero chamar a sua atenção. Diz: portanto, ide. Nós podemos pegar esse aparente imperativo e colocar ele depois de fazer discípulos. Fazer discípulo. O imperativo aqui é fazer discípulo. Porque nós não precisamos ir, mas nós precisamos fazer discípulo. Todos nós fomos chamados a fazer discípulos. E indo, podemos chegar até os confins da terra. Mas eu tenho tido o privilégio de pregar o Evangelho nessa cidade. E conversando com as pessoas, eu pergunto para elas: você é natural daqui? E a pessoa diz: sou. E algumas dizem: eu nunca saí daqui nem para o balneário, eu vivi a vida toda aqui. Então é aqui que o Senhor está dizendo que essa pessoa precisa fazer discípulo. Essa pessoa, ela está no estado de 3 realidades que nós sempre focamos. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa não crente, e nós iremos olhar para o texto e ver o mandamento: fazer discípulo. Nós vamos evangelizar essa pessoa, mas a evangelização, ela progride para o discipulado. Então, nós encontramos uma pessoa que não conhece o Evangelho. Então, esse mandamento é porque o nome de Jesus ainda não foi glorificado naquela vida. Nós amamos aquela vida, nós temos um amor pelos perdidos, mas existe uma causa maior: é que o nome de Jesus não é glorificado através da vida daquela pessoa, e às vezes ela está há muito tempo perto de nós, e nós perdemos a missão. Conheço pessoas que investem em missões transculturais, e isso é bom. Sustentam missionários, até lá no Nepal. Estávamos vendo onde é o Nepal, do outro lado da Índia. Tem um pastor amigo meu que nós mandamos ofertas para ele lá. E aqui, do nosso lado, às vezes, pessoas precisam de serem evangelizadas. Como eu disse que tinha 3 grupos, pelo menos, nós encontramos também o segundo grupo, que é o grupo dos desviados. Nós precisamos discipular aqueles que estão desviados, trazê-los de volta para o reino de Deus, ensiná-los, discipulá-los. E o terceiro grupo são aqueles que estão firmes, que nós iremos ter comunhão com eles e iremos estimulá-los a fazer discípulo. Essa é a missão que o Senhor deu à sua igreja. E o texto que nós lemos, ele diz: fazei discípulos, indo ou não, a todas as nações. Porque se nós começarmos a pregar o Evangelho de forma mais intensa aqui, ele vai se expandindo, ele vai se espalhando, e às vezes ele vem até com perseguição, desprezo e abandono. E o Senhor Jesus experimentou isso, os seus discípulos experimentaram, e o Mateus, que é um dos discípulos de Jesus, também experimentou perseguição. Nós estamos vivendo uma época boa da nossa nação, que a gente tem pregado o Evangelho de forma livre, e pode incluir perseguições, fazer discípulos de todas as nações.
Agora, o nascimento de igrejas. Quando a gente faz discípulo, nasce igrejas e cresce igrejas. O texto diz: batizando-os. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja presbiteriana é trinitariana. Uma igreja que não defende o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma seita. É uma igreja herege. É uma igreja que não está credenciada nas Escrituras. E por mais que sejamos bondosos, precisamos converter essas pessoas ao Evangelho da Trindade. Porque a obra da salvação não foi realizada a não ser pela Trindade. O Pai elaborou a salvação, o Filho executou a salvação, o Espírito Santo abriu os olhos do entendimento e selou a salvação. Deu vida, nasceu do Espírito. Então, a igreja existe, o batismo existe, a fé existe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, ele, olhando para a autoridade, ele escreve, e Jesus diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade, meus irmãos, ela está relacionada também a todas as nações. Nós sabemos que o Evangelho, ele era pregado dentro da nação de Israel, não é verdade? Até o Senhor Jesus vir. E aqueles que eram de outras nações pagãs, eles vinham para a nação de Israel e eles eram recebidos como prosélitos, eram circuncidados e faziam parte da nação judaica como prosélitos. E os gentios nem participavam do culto, tinha um átrio, um lugar separado para os gentios, que eram qualquer pessoa que não fizesse parte da nação de Israel. E o Senhor Jesus veio e plantou a sua plataforma de discipulado na Galiléia, onde tem judeus, gentios e outros povos. Todos os outros povos chamados de gentios, que vieram quando a Síria saqueou Israel, que levou Israel cativo, trouxe povos pagãos e colocou dentro da nação de Israel. Eles ficaram ali na Galiléia, por isso que chamada Galiléia dos gentios, na margem do mar da Galiléia. E toda a Galiléia discriminada, Jesus pegou uma cidade discriminada para pregar o Evangelho para o mundo todo, partindo dos judeus e dos gentios agora. E o livro de Apocalipse diz que esse Evangelho, ele ia ser pregado a toda a nação, a todos os povos. E no capítulo 20, o Senhor Jesus, instruindo o apóstolo João a respeito de que para o Evangelho ser pregado em todas as nações, o diabo tinha que ser interditado. O Senhor Jesus já tinha ensinado em uma parábola, dizendo que ninguém entra na casa do valente sem imobilizar o valente. Se você entrar na casa do valente para saquear a casa do valente, você tem que amarrar o valente, aprisionar o valente. E agora o Senhor Jesus está trazendo a revelação para João. João foi lá no céu buscar essa revelação. Ele está lá no céu e o Senhor está falando com ele. E o capítulo 20
diz assim, no versículo 1 ao 3: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui o texto está dizendo que o Senhor Jesus, quando ele foi na cruz do Calvário, ele foi pregado, e quando ele derramou o seu sangue, ele nos purificou do pecado. E quando a serpente mordeu o seu calcanhar, ele esmagou a cabeça da serpente imediatamente, resvelou o seu pé e esmagou a cabeça da serpente. E aí o diabo perdeu as suas forças, e ele enganava todas as nações, e a nação de Israel não era enganada. Mas agora, todas as nações terão o privilégio de ouvir o Evangelho, e o Senhor Jesus está dizendo também a João. João também está presente. João está escrevendo esse livro 60 anos depois dessa missão que Jesus deu a ele. O apóstolo João pregou o Evangelho 60 anos, discipulou 60 anos, e agora ele está sendo separado pelo Espírito Santo para escrever o livro de Apocalipse. E no final do livro, ele está dizendo que o diabo foi amarrado, e que ele está vivo, mas ele tem limite, e que o poder do Evangelho vai chegar e vai transformar a vida das pessoas em todas as nações. Portanto, fazer discípulo, fazer discípulo e fazer discípulo. Voltando ao texto para nós finalizarmos a mensagem da parte do Senhor. Versículo 20: Como fazer discípulo? O que é fazer discípulo? O que é um discípulo, um aprendiz de Cristo? Qual o conteúdo do discipulado? Versículo 20: Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Pronto, até aí. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos, ensinando-os a respeito do Rei, no relacionamento com as pessoas, na obediência aos mandamentos, no amor pelo reino de Deus, na paixão pela adoração a Deus, a integridade, a santidade, a pureza, um reino que não é desse mundo. Doutrinariamente, quem é Jesus? O Filho de Deus, o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Jesus eternamente Deus, o Pai eternamente Criador, o Filho eternamente Criador, o Espírito eternamente Criador, a Trindade Criadora dos céus e da terra, e o Filho com a primazia de criar todas as coisas. Jesus completamente, perfeitamente, gloriosamente homem, majestosamente, poderosamente, eternamente Deus. Ensinar a guardar todas as coisas. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo trouxe os dons para a igreja. O Espírito Santo trouxe o fruto para a igreja. O Espírito Santo selou a igreja. O Espírito Santo foi dado como garantia da salvação. E Jesus conclui: todo
todo homem está perdido, que todo pecador precisa de salvação, que a salvação está somente em Cristo, que Cristo ressuscitou para a nossa justificação e que um dia Ele voltará para estabelecer o seu reino, novo céu e nova terra, ensinando-os a guardar todas as coisas. E o versículo tem duas partes. Vamos para a segunda e última parte do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus disse aos seus discípulos que eles não iam só, que quando eles estivessem fazendo um discípulo, Jesus estaria com ele. Os discípulos estariam com Jesus e Jesus estaria com eles. Jesus usa e deseja usar pessoas, mas Ele já é o Senhor dessa cidade. Ele já é o glorioso Deus dessa cidade. Então nós iremos fazer discípulos, porque o nome de Cristo precisa, deve, merece ser glorificado nessa cidade. E nós precisamos depois identificar que nós temos amor pelos perdidos, desejo de ver aqueles que não encontraram Jesus se encontrarem com Ele e discipulá-los. Olha como é magnífico, como é magnífica essa missão. E Jesus diz que está conosco, e Ele será conosco, e Ele discipula conosco. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele diz que de sorte que nós somos cooperadores com Ele, como se Deus falasse por nosso intermédio, Deus falando por nosso intermédio, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, dizemos às pessoas: se reconcilie com Deus, e eu vou fazer um discipulado com você, e aquilo que Jesus me ensinou, eu vou te ensinar. Foi assim que Jesus terminou suas últimas palavras com os seus discípulos aqui no livro, no Evangelho de Mateus. E Jesus estará com os seus discípulos, comigo, com você, com todos nós, até a consumação dos séculos, até o último dia. Meus irmãos, até o último dia, porque até o último eleito, quando o último eleito ouvir a voz de Jesus e for salvo, Jesus voltará. Jesus não vai voltar por causa das catástrofes, Jesus também vai voltar. Jesus não vai voltar por causa das guerras, Jesus vai voltar porque os rumores de guerra também anunciam a sua vinda. Jesus vai voltar porque o amor de muitos irá esfriar. O amor irá esfriar. É um sinal de que Jesus, a apostasia, muitos apostatarão da fé, mas Jesus vai voltar realmente quando o último eleito ouvir a voz do Filho do Homem, se dobrar diante dele, o adorar, aí virá o fim, e o Senhor Jesus estabelecerá o novo céu e nova terra. Enquanto isso não acontece, o Senhor nos convoca hoje, mais uma vez, a sermos discipulados e fazermos discípulos. Nós precisamos de sermos discipulados e precisamos fazer discípulos. Devemos plantar novas igrejas. Precisamos de olhar para Mato Grosso do Sul e orar por 34 cidades que não ouvem, não conhecem, não compreendem esse Evangelho que Jesus ensinou aos seus discípulos. A igreja não existe para autopreservação, mas para a expansão do reino. Tem igreja que implode, cresce só para dentro.
ela não cresce para fora. A palavra igreja significa crescendo para fora, chamados para fora. A presença de Cristo garante a nossa perseverança e a igreja do futuro. E nós tiramos algumas lições. A Galileia desprezada, o rei ressuscitado, o rei dos reis, escolhe a Galileia para ser a sua plataforma de evangelização. Também escolheu essa igreja, eu e você. Que o Senhor abra mais os olhos do nosso entendimento, para entendermos que o Senhor nos colocou nessa cidade, para evangelizarmos e discipularmos dentro dela e fora dela. Ele nunca vai enviar uma comunidade perfeita. A nossa comunidade é feita de pessoas imperfeitas. Pecadores foram chamadas por Jesus para, na vida de retidão e obediência, fazerem discípulos. Ele promete que a sua presença vai estar conosco todos os dias, no discipulado e na evangelização. Ele é quem sustenta a sua missão. A missão é do reino do rei. Nós somos chamados para participar com ele. Ele reina, reinamos com ele, faremos mais discípulos, evangelizaremos pessoas. Nessa obediência nós iremos glorificar a Cristo. As pessoas que estiverem perto de nós serão convidadas a glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós iremos, por fim, identificar se aquela pessoa que está diante de nós, ela não é crente e ela precisa do Evangelho, e nós vamos pregar o Evangelho para ela. E se ela é desviada do caminho do Senhor, com amor, nós vamos convidá-la a glorificar novamente a Cristo, a exaltar novamente o nosso Cristo. Se ela for uma crente, nós iremos buscar a comunhão do Espírito, glorificando a Cristo na vida dela, desafiando-a ao discipulado, desafiando-a a fazer discípulo. Nós todos, o Senhor nos convocou hoje a essa missão. Que você saia daqui do culto, primeiro, grato a Deus, porque Ele falou ao teu coração. Grato a Deus, porque você foi salvo primeiro. Grato a Deus, porque você está sendo discipulado por Cristo. Grato a Deus, porque você vai poder fazer discípulo, porque Jesus vai estar contigo e comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra tão desafiadora, e o Senhor tem nos dado graça, sob graça, para entender. Queremos fazer discípulos. Muito obrigado pelo privilégio da tua direção. Aleluia. Amém. Amém. Queremos